Boa noite, irmãos. Que privilégio estar aqui. Eu vou abrir meu coração, porque todo mundo aqui que trabalha em alguma área, talvez, com certeza, tem algum tipo de sonho. E estar aqui hoje compartilhando o Evangelho com vocês é de fato uma realização de um sonho. A primeira vez que eu entrei nessa igreja e vim para o Life para conhecer muita coisa, para levar para Recife, conhecer o pastor Simonton, amigo do Marcos Almeida desde 2010, palavra antiga na conferência Oxigênio. Vocês não imaginam o quanto vocês abençoam igrejas, pessoas e ministérios que vão muito além da cidade de Vila Velha, de Vitória. E eu louvo a Deus de coração por Ele me proporcionar momentos como esse. Eu chorei junto com o testemunho, mas às vezes o povo não tem noção do quanto os palestrantes, pastores são abençoados. E é difícil a gente ver um movimento tão único, tão especial, onde nós percebemos Jesus em todos os detalhes. Como é difícil fazer dieta quando a gente vem para cá. Como é difícil a gente ter agenda para fazer. É tanta coisa legal, é tanta gente te amando. E essa igreja, de verdade, ela mora no nosso coração. Nós temos tentado replicar algumas coisas que a missão faz. E eu louvo a Deus. Esse final de semana, pastor, você não imagina o quanto eu fui abençoado pela sua pessoa. Não só nos bastidores, mas sentado na mesa. E eu sempre costumo dizer que na mesa que novos sonhos brotam. E eu fui muito abençoado pela sua vida, pela sua equipe e por todos esses voluntários. Meus irmãos, o que vocês estão vivendo como igreja não é algo normal. Eu costumo dizer que nós acostumamos muito rápido com as coisas maravilhosas que Deus faz. O que tem acontecido através da missão e através dessa igreja não é algo normal. E é por isso que nós falamos tanto e cremos o sobrenatural de Deus. E é esse sobrenatural que eu tenho certeza que vai trabalhar, falar nessa noite conosco. Eu quero que você ore junto comigo, que a gente possa de fato assim preparar nosso coração, pedir para que o Santo Espírito possa de fato trazer uma palavra, um renovo, porque nós vencemos, amém? A batalha foi vencida, a guerra do dia a dia, ela continua, mas nós vencemos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo nessa hora. Pai, que privilégio, Jesus, estarmos aqui na Tua casa. Nós ontem tivemos um avivamento e nós cremos que através daquelas conversões de pessoas que voltaram a caminhar contigo, grandes coisas o Senhor tem reservado para essa cidade, para esse país, Deus. O que nós vivemos ali ontem não é algo natural, não é algo normal, mas nós cremos que em cada vida ali que se colocou à disposição ao Teu serviço, Pai, bairros, cidades, os GS serão representantes de divulgar quem o Senhor é no dia a dia, Pai. Nós te louvamos, Pai, pelo presente que foi esse live. Nós te pedimos por essa noite, Jesus. Nós te pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa preparar, destapar os nossos ouvidos, que qualquer interferência do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, que a Tua palavra possa trazer transformação, avivamento no nosso coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga um amém bem forte aonde você está. Aleluia! Eu queria hoje que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a história bastante conhecida. Nós estamos falando sobre vencer uma batalha. E nós todos passamos por batalhas, por uma guerra muito grande na nossa vida. E a batalha que foi vencida nesse final de semana, ela precisa ser continuada. E nós precisamos entender de uma maneira geral que nós estamos inseridos nessa vida, que nós vamos ter dificuldades, mas temos que aprender a ter de bom ânimo e continuar lutando. E essa história nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que Deus quer de mim e de você, como representantes de Jesus em nossos dias. Livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, você pode acompanhar comigo. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia
ao abizerita Joás: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-las dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: Senhor, se o Senhor está com você... Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, versículo 13. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando nos dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, Gideão respondeu: como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Queria que você pulasse para o versículo 25 agora, desse mesmo capítulo. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Amém? Essa passagem conta a história de um guerreiro, um homem de Deus que tinha diversas promessas sobre a sua vida, como eu e você temos promessa. Eu sou o filho hoje mais velho lá de casa. Nós éramos 4 irmãos. Jesus, um já está com Jesus, o mais velho, Alex. Mas os 3 irmãos que hoje estão conosco, a nossa família é bastante grande. Meu pai era pastor missionário no Mato Grosso. E durante 11 anos, meu pai trabalhou no Mato Grosso até ser transferido para Recife, onde nós estamos lá. Em Recife, então, eu considero que eu sou pernambucano, estou morando lá há 23 anos. E durante esses anos todos lá, cada filho com a sua capacidade. Mas o meu irmão mais novo é um pouco, digamos assim, com um QI um pouco mais elevado do que eu e minha irmã mais nova. Alguns vão dizer assim: não fala isso, que todo mundo é igual. Eu acredito que nós temos pessoas boas em diversas áreas, mas o meu irmão era impressionante. E tinha uma época do colégio que entregava o boletim, não sei como era aqui em Vila Velha, que depois do boletim ser entregue, você tinha que entregar de novo para a escola. O pai tinha que assinar e você tinha que entregar de novo para a escola. Era o período que a gente orava para que Deus pudesse fazer algum milagre no boletim. Mas o meu irmão do meio nunca teve problema com isso. Era impressionante. Então, a gente tinha uma semana para entregar para o meu pai, para ele entregar para a gente de novo, para a escola. E sempre vinha aquelas histórias: meu filho, cadê o boletim? Papai, deu um problema na impressora, minha nota não saiu direito, mas vai chegar. E aí a gente começava, porque meu irmão mais novo sempre foi um cara muito inteligente. Depois de um tempo, o André gostava muito, André, meu irmão mais novo, gostava muito de avião, de engenharia, queria ser piloto de avião, mas ele tinha um problema, ele era míope. Meu pai não tinha condição de pagar uma escola para ele se tornar piloto. Então ele falou assim: eu vou estudar algum curso, um curso difícil, sobre avião, sobre engenharia, que eu possa depois ter dinheiro suficiente, nem que seja para comprar um ultraleve. E ele então começa a estudar para um curso, fácil para quem conhece aqui, chamado ITA. Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, em São José dos Campos. O meu irmão então começa a estudar, e meu pai falava assim: e você, Gui? Eu era o mais velho. Papai, Deus está no controle, vamos ver o que vai acontecer. E eu lembro que depois de um ano de muito estudo, meu irmão passou no ITA. E eu lembro quando ele passou no ITA, a gente estava lá em casa, ele já estava morando, fazendo um cursinho em Fortaleza, Ceará. Disparado é a capital do Brasil que mais tem gente no ITA. Não sei se é por causa da capacidade do hardware, que é um pouco maior do que as outras, mas enfim. Mas é impressionante, meu irmão, como tem cearense. Você vai lá no ITA, e aí, macho, é tudo macho. É impressionante como tem cearense, os caras são diferentes. E aí eu lembro quando meu irmão passou no ITA de manhã, a gente acordou e eu fui tentar olhar na internet, a gente olhou, André passou, a gente desceu correndo e começamos a abrir, não tinha champanhe, era Coca-Cola, e a gente fazendo festa, molhando tudo. Meu pai, o que está acontecendo? O André passou no ITA, o André passou no ITA. Pegamos o André, raspamos a cabeça do André, e aí começamos a fazer aquela festa, e eu mais velho fazendo aquela festa, o povo começou a raspar e escrever na barriga dele com batom, ITA. E eu lembro como se fosse hoje, na minha barriga, o pessoal colocou assim: eita.
Lógico, estava muito feliz com o meu irmão passando no ITA. Mas como a gente era do Mato Grosso, a gente sempre ia para o Mato Grosso visitar os nossos parentes. Naquele tempo, passagem de avião era muito cara. Entrávamos no carro e viajávamos 3 dias. E quando a gente chegou na família, ver os nossos parentes, eu lembro como se fosse hoje, interior, aquela coisa muito gostosa, de estar com a família, com os parentes. Então você senta para trazer as novas novidades, o que aconteceu de novo. E a gente sentado, meu pai, minha mãe, a Marina pequenininha, o André do meio e eu mais velho. E aí meu pai começava, mas está uma bênção em Recife. Acontecido coisas maravilhosas. A Marina, a gracinha, está lá, olha a escola, pequenininha está o André. O André passou no ITA. E todo mundo, no ITA, André, parabéns, André. No ITA, meu filho é inteligente. E o Guilherme? O Guilherme é uma bênção. Então, bênção é engraçado, que pode ser uma coisa muito boa, mas para muito crente, a gente não fala palavrão, mas quando fala assim, aquele irmãozinho é uma bênção, não é assim? Ou então, é só a graça de Jesus, aquele irmão é uma bênção. E de maneira geral, nós sabemos que nós temos uma promessa para a nossa história. De maneira geral, nós sabemos que, de certa forma, nós somos bênção. E Gideão, esse homem de Deus, ele sabia que ele era uma bênção. Mas esse conceito de bênção, de ser uma promessa, porque nós ouvimos muito isso, e ontem o que nós vimos no live foram promessas de Deus sendo feitas em cima de jovens que estavam dispostos a mudar o seu contexto social, das suas escolas, faculdades. Mas aquilo tudo pode ter sido simplesmente um movimento legal, abençoador, mas se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos diante de situações que nós vamos ver diariamente quando a gente lê a Bíblia, é que o conceito de bênção ele pode ser um pouco viciante. Nós cremos na promessa, mas nós não tomamos posse da promessa. Nós cremos que Deus tem algo para a nossa história e nós vivemos numa passividade. E essa história que nós lemos, acontece algo muito interessante. Porque o contexto histórico, o povo de Israel estava sendo perseguido pelos midianitas que a gente leu. E naquele tempo, existia uma estratégia de guerra bastante interessante. Assim como foi na Grécia a formação, os eólios, os jônios, os dórios, era uma estratégia de guerra bastante interessante. Quando a gente imagina guerra entre 2 povos, a gente já imagina um povo vindo lá de cá e outro de cá, e os cavalos se chocam e a guerra começa. Mas existia outra maneira de fazer guerra, que era enfraquecer quem estava da parte de dentro. O que eles faziam? Eles cercavam a cidade. E quando eles cercavam a cidade, o povo que estava ali dentro, que saía para fazer a sua agricultura, para tirar leite da vaca, para pescar, ou para fazer outra coisa do lado de fora dos portões, o povo não podia mais fazer isso. E, de certa forma, aquilo ia enfraquecendo aquele povo. Imagina, você consegue sobreviver, talvez durante alguns minutos, ou horas, ou dias, mas depois de um tempo, se nós ficássemos presos aqui, a comida que tem ali na sala, ali atrás, não iria dar para todo mundo. A gente teria que inventar um monte de coisa. A vaquinha que tem lá de dentro não consegue mais tirar o leite para todo mundo. O problema começa a acontecer e o povo começa a se enfraquecer. E já havia 7 anos, eu não sei o que é isso, não sei se você tem noção, 7 anos que os midianitas, 135 mil homens, fora mulheres, fora as crianças, estavam acampados do lado de fora, circulava o povo de Israel do lado de dentro. 7 anos. Aí Deus fala assim, olha, amém, eu tenho um servo ali meu, que eu tenho uma promessa muito grande na vida dele. Eu até criei um live para ele startar ou começar algo novo. Ele sabe que ele tem potencial, mas agora chegou a hora do vamos ver. Agora chegou a hora da gente encarar o problema. E eu tenho um servo que é uma bênção, que precisa agora acordar para a vida. O nome dele é Gideão. E Deus então agora vai falar com Gideão para que o que estava acontecendo ali pudesse ser mudado. Se todos nós temos uma promessa, se todos nós passamos por dificuldade, se todos nós temos algum tipo de agonia de encarar algum problema, quando Deus chama e Deus faz promessas aqui, o que nós temos feito com as palavras que nós recebemos? Porque não adianta viver na passividade, ouvindo, se nós não começarmos a tomar postura e começarmos a caminhar para fazer diferença.
E acontece que Gideão, um homem de Deus que nós conhecemos na Bíblia, era um homem comum como eu e você, que tinha pecado, que tinha problema, que tinha medo e que se achava imperfeito e que achava que era incapaz de libertar o povo de Israel. Imagina se hoje Deus te desse a palavra para fazer algo, talvez você, a primeira coisa que faria seria se esconder atrás das suas inadequações, porque nós somos craques em fazer isso. Mas, meu irmão, se nós vencemos essa batalha de ontem, como nós vamos fazer para vencer a guerra? Como nós vamos fazer para continuar vencendo as batalhas diárias? Eu quero separar esse momento aqui em 3 partes, porque na guerra nós vamos perceber o seguinte, que nós não podemos nos deixar influenciar pelo ambiente que nós vivemos. Na guerra, você não pode deixar se influenciar. Veja o que nós lemos aqui nesse capítulo, versículo 13. Quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que ele faz é: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando nos dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. A primeira coisa que nós fazemos, a gente começa de maneira muito prática se deixar influenciar pelo ambiente que a gente vive. Gideão, quando foi chamado, a primeira coisa que ele falou assim: Deus, você está brincando comigo? Você tem noção que são 135 mil homens lá? Os estão me chamando para fazer uma coisa que é humanamente impossível. Lógico que Deus sabia disso. Mas é impressionante como nós deixamos de fazer algumas coisas que nós sabemos que precisamos fazer porque nós nos deixamos influenciar pelo ambiente que nós vivemos. Você deixou talvez de lutar pela sua família, porque você fala assim, não tem mais jeito. Você parou de lutar para se tornar alguém melhor no seu trabalho, porque você fala assim, o meu ambiente de trabalho é muito complicado. Você deixou se influenciar pelo ambiente que você vive. E na Bíblia nós vamos ver várias situações. Uma delas, no Evangelho de João, você não precisa abrir no capítulo 6, conta uma história bastante famosa, que é a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu sempre gosto de encontrar algumas histórias entre as histórias. Uma coisa muito interessante que me chama a atenção naquela história é que no capítulo 6, relata que quando Jesus chega ali, ele pergunta para 2 de seus amigos, Filipe e André. Já a Bíblia fala que ele, sabendo o que iria fazer, Jesus pergunta, o que iremos fazer? E a resposta de Filipe e de André são completamente diferentes. Filipe é o cara que fala assim, Senhor, é o seguinte, nem com 200 denários nós conseguimos comprar pão suficiente para esse povo. Essa não é a resposta nossa rápida, pragmática, diante de problemas que a gente vive. Não tem como resolver meu casamento, não tem como resolver meu problema financeiro, por quê? Nem com 200 denários, ou nem com muito dinheiro, ou nem com muita graça a gente consegue resolver, porque nós nos deixamos influenciar pelo ambiente que a gente vive. A resposta nossa é prática quando a gente olha e fala assim, eu não tenho controle sobre isso. Mas a resposta de André, vamos parar para pensar aqui e falar friamente, ela é ridícula. Porque André é o cara que chega lá e fala assim, Jesus, eu encontrei uma criança com 5 pães e 2 peixes. Irmãos, se nós estivéssemos lá, tratando de um problema sério, e alguém chega com a solução para dar comida para aquela multidão com 5 pães e 2 peixes, qual seria a nossa resposta? Irmão, vamos parar de brincar aqui, isso aqui é sério. André, isso aqui é hora de piada, meu irmão. O povo está aqui precisando comer e você vem com essa piada. Essa seria a nossa resposta, porque nós estamos acostumados a nos moldar pelo ambiente que nós vivemos. Quando, meu irmão, preste atenção, o que Deus queria que Gideão fizesse era acreditar de fato na sua promessa. Gideão, eu te darei força para você derrotar os midianitas, eu estou te chamando. A questão é, o que parece ridículo para mim e para você, os 5 pães e 2 peixes, é tudo que Deus necessita, é colocar aquilo que eu tenho, que é insignificante, e falar assim, Senhor, o que eu tenho parece ordinário, insignificante, e de fato é, mas em tuas mãos, isso pode acontecer, algo que eu não consigo nem mensurar, porque nós cremos nesse Deus que age de maneira sobrenatural, irmãos. Mas você tem travado na sua vida, porque você olha e fala assim, eu não tenho como fazer nada, porque esses 5 pães, esses 2 peixes, eles são ridículos. E talvez você está estacionado, porque você tem olhado simplesmente para aquilo que o seu braço, a sua mão consegue alcançar e conquistar.
Mas nós estamos aqui, irmãos, reunidos como igreja, porque nós cremos em um Deus que age de maneira poderosa, sobrenatural. Aquilo que parece insignificante para você, pode se transformar em algo sobrenatural, quando você entrega nas mãos de Deus. Você precisa parar de ser influenciado pelo ambiente que você vive. E não só isso, ontem quando o pastor Simon falou, nós vamos transformar agora o GA para GS, Grupo de Socorro. Eu fiquei assim, é isso. Tudo que ele falou aqui sobre a igreja ir para fora, de buscar solucionar problemas. E é lógico que nós sabemos que nós somos imperfeitos, que temos dificuldade. Mas quando a gente começa a colocar o ministério, a igreja na mão de Deus, Deus começa a multiplicar e fazer milagre, milagre, milagre. Em 1951, acontece uma guerra sangrenta na Coreia do Norte e Coreia do Sul. Um homem chamado Bob Pierce, ele sai dos Estados Unidos para ajudar aqueles homens que estavam passando por dificuldade, que foram afetados por aquela guerra na Coreia do Sul. Ele sai com alguns amigos, pega um avião, e quando ele chega ali na Coreia do Sul, a fila era gigantesca, porque o povo estava com alguns membros amputados, muito sangue, crianças chorando, muitos mortos. E ele então tenta minimizar um pouco aquele sofrimento daquele povo. E quando o Bob Pierce ele chega ali, ele começa então a fazer um trabalho de GS, de colocar sopa e comida no prato daqueles irmãos. O problema é que a fila não parava de aumentar, não parava de aumentar, não parava de aumentar. E chegou um momento que ele falou assim, tá acabando a comida, traz mais comida lá, porque tá acabando aqui. E o pessoal chegou no ouvido dele e falou assim, Bob, não tem mais, cara. Não, como é que não tem mais? A fila está gigante. Traz mais comida. Esse povo está passando por uma crise pós-guerra. Nós não podemos deixar esse povo morrer. E aí o cara vai lá e chega no ouvido do Bob. Bob, acabou a comida. Como é que acabou? Não tem mais comida na minha panela. Se o Bob fosse, talvez, como a maioria dos crentes, desculpa falar isso, meu irmão. Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu vou voltar para minha casa. Porque nós nos deixamos influenciar pelo ambiente que a gente vive com muita facilidade. Mas aquele homem, ele usa aquela raiva que ele teve de acabar a comida, aquela frustração. E quantos de nós não temos raiva da política, da corrupção? A gente vê esse caso hoje no Brasil. Nós vemos um processo de saúde que está o SUS. A gente vê às vezes construções que caem porque nós não temos engenheiros bons. Nós nos tornamos viciados em reclamação. Mas, meu irmão, presta atenção. Se algo tem tirado o seu sono, talvez é a resposta do que Deus quer fazer através de você. Veja bem, meus irmãos. Quando aquele homem volta para os Estados Unidos, ele poderia falar o seguinte, eu fiz o que pude. E talvez eu e você faremos isso. Mas aquele homem usa aquela frustração e fala assim, eu não consegui dar comida para aquele povo todo. E naquele ano, depois de algumas reuniões, ele fala assim, eu vou viver daqui até Jesus voltar, para diminuir a fome no mundo. E surge uma organização através desse homem chamado Visão Mundial, que no último censo, porque um homem em 1951 não desistiu do seu chamado, 178 milhões de crianças comeram, porque em 1951 um homem não desistiu por causa da sua frustração, não se deixou influenciar pelo ambiente que ele vivia. Por causa que o homem falou assim, ao invés de eu sair, eu vou permanecer, eu não vou sair, esse problema é meu, eu vou ser a resposta para esse mundo que sofre. E Deus queria que Gideão entendesse por que alguém ficou e não saiu. O último censo, 178 milhões de pessoas comeram, porque em 1951, um homem decidiu não fugir depois de uma frustração, não se deixar influenciar pelo ambiente que ele vivia, mas ele falou assim, isso aqui vai ser a resposta para a minha frustração. O Bill Hybels, ele tem um livro chamado Descontentamento Santo, e ele fala que nós deveríamos todos passar por um processo que era digamos assim, a virtude do Popeye. O Popeye, ele vive uma vida tranquila, maravilhosa, apaixonado por quem? Qual é o nome da namorada do Popeye? Olivia Palito. E quem é que chega para estragar a festa? Miserável. Pecador, desgraçado. Meu irmão, esse cara veio para estragar tudo. E aí,
O que o Bill Hybels fala no seu livro é interessante, que ele fala que talvez a maioria das pessoas que professam, que sabem que isso é uma bênção, que são a promessa de Deus, quando enfrentam um bruto, uma dificuldade, eles falam assim, é muito grande, porque se deixa influenciar pelo ambiente que vive, eu não tenho condição, os midianitas são muito fortes. Pastor, porque você não sabe do problema que eu estou passando, então assim, é melhor desistir do que ficar insistindo. Mas o Popeye, de certa forma, ele usa aquela raiva que ele tem de ver o Brutus tomando a sua mulher, e ele vai para um lugar e come aquele espinafre mágico. E quando as crianças aqui da minha idade, ou quando era da minha idade, já comeram talvez espinafre para fazer algum tipo de loucura, pular do beliche, alguma coisa, tentar levantar a cama. Mas ele usa aquela raiva, não para fugir daquele problema, mas é para atacar. Irmãos, aquilo que tem te frustrado, nós hoje nos tornamos uma geração que reclama. Talvez aquilo que tem te frustrado, talvez você precisa agora não mais ficar reclamando, mas usar aquilo não para se afastar do problema, mas como combustível para fazer diferença. O seu casamento às vezes não está muito bem, meu irmão. Deus, eu vou perseverar. São 135 mil midianitas, mas eu não vou me deixar influenciar pelo ambiente que eu vivo. Eu não vou sair fora, eu vou permanecer. Se a minha empresa parece que vai quebrar, não tem mais jeito, eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou me deixar influenciar pelo ambiente que eu vivo. Eu estou passando por crise. Eu estou, às vezes, passando dificuldade nos meus grupos, na igreja. Eu não vou sair, eu vou permanecer, porque eu não vou me deixar influenciar pelo ambiente que eu vivo. Aquilo que tem te frustrado, irmão, aquilo que tem te atrapalhado, use isso como combustível para fazer diferença. Vou falar assim, Senhor, agora eu vou converter essa minha angústia, esse meu descontentamento, essa minha frustração para fazer a diferença. Irmãos, uma vez eu estava no nosso projeto de jovens, chamado Plano B, e eu vi 3 jovens que estavam discutindo sobre a nossa praia. E lá em Recife, tem prédio que fica na frente, fica de fato dentro praticamente do mar, assim, fica na areia, quando a maré enche, bate no portão, na parede dos prédios. E por causa disso, quando a maré está cheia, você não consegue nem ir para a praia. E aí os jovens reclamando, isso é um absurdo, a nossa prefeitura é horrível, e essa praia muito suja, e a gente paga imposto. Mentira, que nem pagava imposto, quem paga é os pais, mas o pessoal reclama também. E aí é um absurdo aquilo que está acontecendo, e quando eu vi aqueles jovens reclamando, Deus falou comigo assim, que bênção, porque o problema não é a gente se frustrar, a gente ter raiva de algo, mas o que nós fazemos com essa raiva, com essa frustração. Eu falei assim, gente, semana que vem, nós não vamos ter culto aqui de jovens, o nosso projeto que tem durante o dia, só vamos encontrar à noite, porque durante o dia nós vamos invadir a nossa praia para limpar a praia da nossa cidade. E aí fomos com carrinho de mão, fomos com enxada, com ciscador, com saco de lixo, e passamos o dia limpando a praia. O povo parava, a gente falava assim, quem é o vereador responsável aqui? Eu até pensei em me candidatar, estou brincando, pensei não. Mas o povo parava, mas por que vocês estão fazendo isso? O Francisco de Assis fala, pregue, se preciso, use palavras. E aquela noite, depois a gente limpar a nossa aula com mais de 12 quilômetros, a gente separou vários grupos. Meu irmão, naquela noite, a igreja estava lotada de gente. Essa não era a nossa intenção, de chamar para a igreja, era para limpar, mas o povo queria saber qual era o problema. Ou seja, aquilo que estava frustrando o coração do jovem, ao invés de afastar ou de fugir do problema, nós vamos usar aquilo para fazer a diferença. E naquela noite, nós tivemos mais de 300 visitantes que estavam na praia, dos quais mais de 120 pessoas entregaram a vida para Jesus naquela noite. Irmãos, o que tem te frustrado? E aí Deus fala assim, Gideão, é você, irmão. Você é uma bênção, e a gente acredita nisso, aleluia, eu sou uma bênção. Mas o que eu vou fazer? Ser chamado de bênção, de promessa? Como é que eu vou deixar de ser essa bênção para me tornar realidade das mãos de Deus? Então o Gideão começa a entender esse primeiro contexto. Eu não vou me deixar influenciar pela história dos midianitas. Mas aí vem a segunda questão, que acontece demais em nossa história. Porque toda vez que Deus chama alguém, ou o pastor Simon, ou alguém da liderança para você fazer algo, é impressionante como os crentes têm medo de assumir alguma postura. Não, eu não estou preparado.
Eu preciso melhorar um pouquinho para estar apto. Pastor, eu não tenho como assumir isso, eu não tenho como assumir um GS, eu não tenho como me colocar à disposição. E olha o que Gideão faz, quando Deus fala assim, não, Gideão, é você, cara. Olha a resposta de Gideão. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus fala, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você percebeu aqui, quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que ele faz é assim, Senhor, eu sou o menor de Israel, a minha tribo é a menor de Israel, eu não consigo fazer isso. Já percebeu como isso parece com a nossa história? Como a gente tenta sempre se esquivar ou se esconder atrás da nossa inadequação? Meu irmão, eu não sei quem foi que inventou isso, mas Deus nunca chamou só pessoas que estavam 100% preparadas, mas pessoas que estavam dispostas a servir Ele. Quando Deus chama Moisés, lembra? Deus, eu não sei nem falar, a pessoa disse que ele era gago, eu acabei de matar um povo lá, eu estou fugido, agora só quer mandar de volta, para tirar o teu povo do Egito, eu não tenho preparo para fazer isso. Você acha que Abraão estava preparado para ser pai de Isaac com 100 anos? Eu não sei nem como é que Isaac foi produzido, 100 anos, mas enfim. Nós achamos que para servir a Deus, ou para tomar decisão por Deus, nós temos que estar preparados, meu irmão. E preste atenção, em nome de Jesus, a fé cristã, a teologia reformada, nos ajuda a entender que nós não precisamos caminhar para um processo de justificação, ou seja, eu preciso caminhar num processo de santificação, ou seja, eu preciso melhorar para agora ser aceito por um Deus. A graça que nós somos salvos nos mostra uma visão completamente diferente. Nós somos aceitos como estamos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e nós somos justificados, e depois começamos um processo de santificação. Você não precisa estar 100% preparado para fazer a vontade de Deus. Você não vai estar, na verdade, porque é difícil. Nós temos dificuldade, nós choramos aqui, levantamos a mão. Paulo fala isso, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, como isso é difícil não fazer. E aí você está travado com essa visão, eu sou a bênção, Deus tem algo para a minha história, e você não começa a caminhar, por quê? Senhor, eu sou o menor do meu clã, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha família, eu não posso ser usado, eu não tenho condição. Você já passou por isso, irmão? De se achar um pouco assim, não preparado? Mas presta atenção, Deus quer que você tome uma postura de falar assim, Senhor, eu estou à disposição. E você começa a se preparar no caminho. Eu sou casado há 8 anos, quase 9 anos, e minha esposa está lá embaixo cuidando do nosso filho, do Luca, e depois que a gente se casou, eu achava que eu conhecia as mulheres antes de casar. Depois que eu casei, completamente eu entendi que eu não conheço de fato nada sobre as mulheres. Elas são diferentes de nós, e glória a Deus por isso. E uma das coisas que aconteceu conosco, a gente foi para o lua de mel, foi maravilhoso. Na nossa segunda semana de casado, voltamos para casa. E agora, morando na minha casa, quem é que é casado, recém-casado, sabe como esse é especial, é diferente. Fala, Deus, isso aqui de fato é maravilhoso, será que eu não estou em pecado? É um negócio assim. E eu lembro quando a gente estava lá, primeiras semanas, eu falei assim, amor, vamos logo, eu estava querendo sair, daqui a 15 minutos a gente vai sair. A minha esposa não falou nada, a gente já namorava há 4 anos, mas ela olhou com a minha cara assim para mim assim, eu consegui ler os olhos da minha esposa. O seu, não posso falar aqui, mas assim, a sua bênção, você acha que em 15 minutos eu consigo me arrumar? E naquele dia, a gente fez um trato, furamos um dedo, estou brincando. Amor, toda vez que a gente for sair, você me avisa com 1 hora de antecedência. Eu falei, tá certo. E aí, 1 hora de antecedência, eu falo, amor, vamos sair. E fico assistindo um jogo de futebol, e fico lá mandando e-mail e tal. Quando falta 15 minutos,
Eu vou me arrumar, eu consigo. Eu não sou como o Dum, bonitão assim, que demora para se arrumar, mas assim, eu consigo rápido me arrumar. Só que, depois de quase meia hora, minha esposa fala, amor, eu preciso da sua ajuda. E se você é casado, está em crise no casamento, ou você é solteiro, isso aqui é uma coisa para facilitar, te ajudar no seu casamento. Quando a mulher te pediu ajuda, você já começa a orar, Santo Espírito de Deus, me dê paciência, me ajude. E principalmente se ela for pedir a opinião do que eu acho. E começa a caminhar para o quarto, e quando você chega no quarto, você não consegue às vezes ver a sua cama, porque tem tanta roupa ali jogada. E a sua esposa fala assim, amor, eu quero a sua opinião sincera. Não caia nessa, meu irmão. Naquela hora você fecha o olho de novo, Santo Espírito, me dê sabedoria para falar o que ela quer ouvir, não o que eu acho, porque eu posso estragar a minha noite. Ela fala, amor, eu quero a sua opinião sincera, amor. Você prefere meu sapato amarelo ou esse verde aqui? Não responda de cara, meu irmão. Amor, é até difícil, porque os dois estão maravilhosos, amor. Acha alguma coisinha. Ou o amarelo, ele combina com o seu cinto, olha aí. Mas o verde, combina com o seu brinco. Sério, amor, não consigo nem opinar. Amor, por favor, sinceridade. O Senhor me ajuda mais uma vez, porque eu posso falar certo. Amor, os dois são maravilhosos, mas eu acho que o verde... E ela faz, sério? Aí você fala, eu gostei mais do amarelo. Depois de um tempo, ela chega na sala com um sapato vermelho que ela não te pediu opinião. Só que depois de uma hora, amor, vamos embora. Vamos perder o horário do cinema, da igreja. Amor, não acredito, já passou uma hora. Não deu tempo de quê? Se maquiar, tá vendo? Não falei nada. E toda mulher tem uma caixa de ferramenta. Um blush, com pancake, com não sei o quê, com rímel, com tudo. Mas depois de uma hora, irmãos, a minha esposa não está preparada. Eu falo, amor, pega essa caixa de ferramenta aí, vamos para o carro. E ela começa a orar e parece que Deus responde. Todo sinal vermelho fecha para a mulher se arrumar dentro do carro. Mas depois de uma hora, meus irmãos, a minha esposa não está preparada. Eu falo, amor, não tem mais como te esperar. Eu vou dirigindo. Enquanto você vai se arrumando, se aprontando no meio do caminho. Irmãos, em nome de Jesus, nós que tivemos ontem um momento sobrenatural ali do live, que nosso coração ficou encharcado, nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, falar assim, eu preciso tomar postura, porque parece, pastor, que tem 135 midianitas, eu estou parado porque eu me deixo influenciar, mas em segundo lugar, eu não estou preparado para tomar minha postura, presta atenção. Assim como eu falo para minha esposa, amor, vou dirigindo enquanto você vai se preparando. Deus hoje, em nome de Jesus, está dizendo para você, filho, você não precisa estar 100% preparado, mas precisa estar disposto. Eu vou dirigindo o carro da sua vida, enquanto você vai se preparando no meio do caminho. Enquanto você vai se maquiando, cuidando, se preparando para aquilo que eu tenho para a sua história. Mas começa a agir. Mas quando eu ficar preparado, não. A hora é agora, irmãos. Aí depois que Gideão entendeu, beleza, eu não vou me deixar mais influenciar, eu não vou agora ficar 100% preparado, eu vou embora. Aí Deus falou assim, calma, você não pode ir de qualquer jeito. E por isso nós lemos o versículo 25. Porque depois que Gideão estava empolgado, nós vamos. Deus falou assim, calma. Versículo 25 nós lemos, ei, naquela mesma noite o Senhor disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e despedaça o altar de Baal que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado que pertence ao lado do altar. Meu irmão, Gideão achava que poderia ir para a guerra agora. Gideão achava que poderia tomar uma decisão. E aí Deus fala assim, calma. Lá na casa do seu pai, tem um poste sagrado que pertence a Baal. Se nós queremos continuar essa guerra, essa luta e vencermos, meu irmão, nós precisamos, antes de qualquer coisa, derrubar alguns postes sagrados que nós temos em nosso coração. Eu não sei se é
a mentira que você tem levado diante da sua esposa com outras mulheres fora do seu casamento. Eu não sei se é pornografia. Eu não sei se é o argumento que você usa direto para não pagar imposto. Eu não sei se é o toco que você dá quando você para sempre em blitz. Eu não sei se é a mentira que você tem vivido. Irmão, nós não vamos conseguir prosperar em guerra nenhuma enquanto nós não derrubarmos alguns altares que têm nos afastado da vontade de Deus. Gideão, você vai para a guerra. Pare de se deixar influenciar. Você não está preparado, mas você senta, eu vou te ajudar, eu vou te dar a vitória. Mas, cara, antes disso, vai lá e derruba aquilo ali. E Gideão foi lá, derrubou aquele poste sagrado. E aí, quando a gente ouve essa palavra, amém, a gente sai do live, amém, minha vida vai ser fácil. Mas, meu irmão, quem foi que falou e inventou que crente não passa por dificuldade? Eu não sei se é só em Recife ou que também crente passa por dificuldade. Porque a gente sai do culto e fala, amém, nós vamos vencer, e eu creio nisso. Mas, meu irmão, as coisas às vezes não vão funcionar como a gente esperava, a gente vai ter que lutar. E Gideão, depois de um culto, depois de ter a revelação de Deus ali falando com ele, Gideão fala, agora vamos para a batalha, eu vou vencer, a minha semana agora vai ser fácil. E aí Gideão começa a juntar o povo, Deus manda ele juntar o povo lá, Gideão, vai lá e chama o povo, porque nós vamos para a guerra. Vamos acabar com esse sofrimento, 135 mil homens, levanta o povo de Israel, porque vai acabar essa complicação. E Gideão começa a andar, imagina agora, o cara estava já fervoroso, se tornou meio pentecostal, estava até marchando, vamos embora para a guerra, ei, vamos lá, vamos destruir esse povo, temos sofrido 7 anos, mas agora esse povo não vai sobrar ninguém, vamos lá. E aí começa a juntar o povo de Israel, o povo vai chegando, juntou um povo gigantesco, começa a contar aí para ver quantas pessoas tem. Quando contaram lá, Gideão, deu 32 mil pessoas. Peraí, Deus, é que eu estava no culto da missão lá, fiquei empolgado para fazer a coisa, e eu achava que a coisa seria um pouco diferente, mas é porque a conta não está batendo. 135 contra 32 mil, calculador aqui, ó. Cada um do povo de Israel tem que matar 4 do povo de Midian. Deus, a conta não está ainda batendo. Foi tão bom o momento que eu derrubei o poste, me deixei de influenciar pelo ambiente que eu vivia, tomei posse da promessa, e mesmo não preparado, estou aqui, mas está errado. E Deus falou, é isso mesmo, filho. Oh, glória a Deus, papai. É isso mesmo, Gideão. Amém, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque tem muita gente no povo de Israel. Não, Senhor, é o contrário. São 32 mil contra 135 mil, está errada essa conta. Não, cara. Vamos enxugar isso, porque tem muita gente. Sobe do lugar bem alto e começa a gritar para os guerreiros. Quem tiver medo pode cair fora. Eu acho que Gideão juntou o povo. Povo de Israel, guerreiros poderosos. Não é possível que alguém tenha medo aqui. Mas Deus mandou dizer que quem tivesse com medo aqui, poderia ir embora. Já pensou? Deus falando isso. Quem está com medo aqui, pessoal? Mas Deus falou que quem tivesse com medo poderia ir embora. 22 mil desgraçados saíram, meu irmão. 10 mil. 10 mil. Vamos para a calculadora. 135 mil contra 10 mil agora. Tinha 32, saiu 22. Cada um agora do povo de Israel tem que matar 13,5. Era 13 homens e o anãozinho do Game of Thrones. 13,5. Essa conta bate para você, irmão. Talvez você está travado na sua vida, justamente porque você fala assim, é impossível. E mais uma vez, Deus queria mostrar, olha, eu ensinei para você na prática, mas agora na teoria, Gideão. Porque eu quero que você entenda que não é pelo seu poder, é a sua disposição de me servir, porque o resto sou eu que faço. Gideão, seja valente. Ser valente, Gideão. Gideão, começa a entender, você na prática ouviu uma aula agora aqui, mas como você vai sair daqui para lutar contra esse povo?
Gideão, tem muita gente. Não, Deus, espera aí. A coisa está difícil já. O Senhor mandou eu ser valente, mas assim, agora já está muito, a disparidade é muito grande. Você já não se sentiu assim na sua vida? Pastor, 13,5 contra 1, eu estou me sentindo desse jeito. E aí, Deus tem um senso de humor extraordinário, gente. Que Deus fala assim, olha, vocês vão para a batalha agora. Mas antes de ir para a batalha, passa no rio. E manda o povo beber água. E quando o povo começa a beber água, Deus falou o seguinte, olha, Gideão, quem toma água igual cachorro, fica para a batalha. Acho que Gideão falou assim, Senhor, pode ser o contrário? Não é isso, cara. E aí imagina Gideão, pessoal, Deus mandou vocês tomarem água, vão tomar água. Psicologia aqui, jogando aqui, ó. Vamos tomar água, pessoal, nós vamos para a guerra agora. E aí, daqueles 10.000, 9.700 homens tomaram água como gente normal. 300 tomaram água como cachorro. Agora, cada um do povo de Israel tinha que matar 450 midianitas. Você já se sentiu assim na sua vida? Você já se sentiu assim, rapaz, eu não tenho para onde correr, porque isso parece a minha história. Deus enxugou recurso por um motivo, irmão, para mostrar que quem faz é Ele. E quem vai fazer na sua vida é Ele. O que Deus quer de mim e de você é que sejamos valentes. É que a gente pare de se deixar influenciar pelo ambiente que a gente vive. Para que a gente sente e fale assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou preparado, mas eu estou disposto a te servir. Eu estou disposto a derrubar aquele altar que pertence a Baal. E eu quero te servir, mesmo ao sair daqui parecendo ilógico. Eu tendo que enfrentar 450 pessoas, eu não tenho força. Glória a Deus, irmãos, que você reconhece que não é pela sua força, mas é pelo poder extraordinário, sobrenatural que Deus pode fazer através de você. Que sejamos valentes, que temos forças para mudar a nossa vida e através de nós podemos propagar Jesus em tudo que Ele é, em tudo que Ele pode fazer. Eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. O que tem te parado de fazer a vontade de Deus? Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe que em certo sentido você... Mas isso não é suficiente, irmão. Hoje é dia, pela fé que você tem no Jesus Cristo de Nazaré, de tomar um passo, de parar de deixar ser influenciado pelo ambiente que você vive, de mesmo com a sua imperfeição, de falar assim, Senhor, eu sabe quem eu sou, que eu não sou perfeito, mas eu estou disposto. Hoje é dia de você pedir perdão pelos seus pecados e derrubar algum tipo de altar que você levantou. E ao sair daqui, ninguém está te prometendo que vai ser fácil. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você precisa de fato de um poder, porque sozinho você não consegue caminhar. Senhor, eu te louvo por essa noite, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Eu te peço para que essa palavra possa germinar nos corações, de maneira prática a gente possa viver isso no nosso dia a dia. E assim como o Senhor chamou o Gideão para ser valente, nós queremos, Pai, nós queremos, mesmo sem força, mesmo sem confiar em quem nós somos, depositar
a nossa força, a nossa consciência, a nossa fé em Ti, Jesus. Porque o Deus que fez Gideão derrotar com 300 homens, os 135.000 midianitas, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite e que pode trazer e fazer uma transformação através da nossa história. Quando nós entendemos que nós temos essa batalha, essa guerra para ser vencida diariamente, em nome de Jesus. Amém.